Bem-vindo ao canal Deus no Controle. Que essa mensagem possa ser um momento de fé em sua vida. Mães erram, são sagradas, elas são especiais, porque são elas que nos tornaram possíveis. Então a nossa relação com elas será sempre de gratidão. Mas não significa que a gente não possa colocar os pingos nos is. Há tantas diferenças entre nós e elas. Como é que eu posso ter ódio pela minha mãe? A nossa relação com a mãe, ela precisa ser sempre respeitosa, mas nós temos que ter a coragem de estabelecer o limite. Sim, às vezes a mãe, num gesto de extrema, às vezes elas são muito bem intencionadas, mas elas criam um excesso de proteção. E o excesso de proteção nos sufoca. Não é bom viver sufocado pelo amor da mãe. Então, às vezes, nós vamos dizer: mãe, a senhora está exagerando aqui. Não há necessidade desse acúmulo de cuidado. Claro, elas vão estranhar, mas aprendem. Tudo. Sabe por quê? Porque aprendem por causa do amor que tem por nós. Então, às vezes, a sua dificuldade com sua mãe, ela vai ficar cada vez maior se você não tiver coragem de viver o enfrentamento, de sentar com ela e amorosamente pontuar quais são os pontos, quais são os aspectos do relacionamento entre vocês que está sendo difícil. Não vai virando as páginas sem resolver a lição de cada dia. Sim, e vocês que são mães, fiquem atentas. A maneira como vocês estão lidando com as dificuldades dos filhos de vocês com vocês. Uma das coisas que é muito comum na relação familiar é que a mãe, às vezes, sem perceber, ela valoriza um pouco mais o filho, aquele filho que é mais parecido com ela, que correspondeu mais o que ela esperava, e aquele que não é, vai se tornando cada vez mais, vai ficando cada vez mais de lado, vai ficando mais alheio, vai sendo colocado naturalmente naquele posto. Ah, ele é muito difícil. Sim, pode ser que não seja ele difícil. Pode ser que a dificuldade não esteja nele. Pode ser que a dificuldade esteja em você, que ainda não foi simples o suficiente para reconhecer que seu filho não tem a obrigação de ser um desdobramento seu. Filho não é o acelerador que você pisa para poder chegar longe através dele em lugares que você sempre quis chegar, mas não conseguiu. Às vezes nós queremos fazer dos nossos filhos os nossos aceleradores. Nós queremos: eu tinha tanta vontade de fazer medicina, você vai fazer. Eu não tenho obrigação de ser o lugar da realização da minha mãe, não. Se por acaso coincidir o sonho que ela tem para mim, que bom. Mas não é prioridade minha fazer a vontade da minha mãe para que ela fique satisfeita comigo. Não, a minha prioridade é descobrir o que de fato nessa vida me realiza. E minha mãe, porque me ama, olha para aquilo que eu faço, que me realiza, e se realiza também, ainda que isso seja contrário do que ela esperava para mim. Há mães que resolvem e escolhem ficar inimigas de seus filhos porque eles não correspondem ao que elas esperam. Eu não estou falando de uma inimizade declarada, viu? De não falar mais, de não se encontrarem. Não estou falando não. Estou falando daquela inimizade velada, que fica sempre um alfinetando o outro. Na reunião de almoço, de família, na reunião de festa, que geralmente quando a gente se encontra para comemorar alguma coisa, fica aquela troca de agulhas tão desagradável e que expressa justamente a falta de diálogo ou a falta de entendimento que aquele filho não é você. Ele é seu filho, mas ele não é você, ele não é uma continuidade sua. Então o amor de mãe, ele é muito difícil, ele é maravilhoso porque é Ele que nos proporciona a vida, mas depois, se não há a maturidade de permitir que essa cria evolua para ser quem ela pode ser,
esse amor de apego é muito prejudicial. Eu não sei, minha filha, qual é a grande dificuldade que você tem com sua mãe? Foi Jesus quem disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos mergulhar nos nossos sentimentos, às vezes confusos, turvos. Nós precisamos nos aproximar desse sentimento para que a gente tenha oportunidade de conhecê-lo. Conhecendo os seus sentimentos, você terá a oportunidade de interferir. E a sua interferência provoca liberdade. Quantas vezes também, quantos casos eu também acompanhei de mães que tinham muitas dificuldades com aquele filho, ou mães que tinham dificuldade com aquela filha, e que depois desse enfrentamento amoroso, solidário, quando as peças são colocadas em seus devidos lugares, elas continuam tendo diferenças, mas elas seguem mais harmoniosamente. E isso é libertador, quando você consegue estabelecer com o outro uma relação de respeito, de solidariedade, de fidelidade e ao mesmo tempo de muita liberdade. As suas dificuldades passam certamente pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, de dizer: hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade. Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza. O porquê não querer sair do quarto. Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada. E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. Que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse.